Boa noite, que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, o teu lar, ou aonde quer que você esteja, ali esteja manifestando a bênção de Deus. Hoje nós vamos meditar em João capítulo 3, versículo 3 e o versículo 5. E nós vamos começar uma série agora, um novo nascimento. Vamos ler esse texto e depois vamos fazer vários dias sequentes para falar sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento, como ele se processa, qual a ideia que se tem do novo nascimento segundo as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. João capítulo 3, versículo 3 diz assim: Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5, eu quero ler o 4 também para você entender o contexto. Nicodemos questionou-o: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perceba que no versículo 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui o processo parece que é um pouco maior. Jesus não está respondendo à indagação de Nicodemos, e sim, ele continuou falando: se em verdade te asseguro, quem não nascer, agora aqui já entra, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então aquele que nasce de novo, ele pode ver o reino de Deus. Mas aquele que nasce da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus. Você está vendo a diferença de um para o outro? Então, como é esse novo nascimento? Como ele se processa? O que acontece de fato? As Sagradas Escrituras diz que todo aquele que é nascido do Espírito, né, é um só Espírito com o Senhor. Então, aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu quero aqui colocar uma posição. O ser humano, como Deus, ele é trino. O ser humano, ele tem uma alma, habita num corpo e é um espírito. Quando o ser humano está longe de Deus, afastado dos caminhos de Deus, não conhece o Senhor Jesus Cristo, então isso é colocação minha e não é uma base, mas para que você entenda essa separação, o homem, ele é uma alma, habita no corpo e tem um espírito. Por que eu digo isso? Porque naquele tempo em que ele está longe do Senhor, que ele não conhece a salvação, que ele não conhece o sacrifício de Jesus, que ele não crê no sacrifício de Jesus, não é só saber que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas é preciso crer. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus veio,
morreu na cruz do Calvário no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele desceu às profundezas do inferno e levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Um desses dons é a salvação, é o direito de se tornar filho de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. Vamos ainda falar sobre o novo nascimento. Então, esse processo do novo nascimento é quando o Espírito de Deus veio e deu vida ao espírito daquele homem que estava morto para com Deus. Morte quer dizer separação. Em Isaías, Deus falando através do profeta, ele diz: o meu braço não está encolhido para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados, surdos, para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados é que faz separação entre mim e vós. Então, quer dizer, o pecado distanciou o homem de Deus, distancia o homem de Deus e distanciará. Onde houver pecado, haverá morte. A Bíblia diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bom, vamos voltar aqui no novo nascimento. Então, o nascimento do Espírito, quando o Espírito de Deus vem dar vida ao teu espírito, então você passa a ser chamado de homem espiritual. Nós vamos mastigar isso um pouco mais à frente, mas eu estou só dando uma base do que nós vamos estudar durante essa semana. Vamos falar, não sei quantos dias vamos usar para isso, mas vamos falar várias vezes sobre esse assunto, que ele é muito profundo e também extenso. Então, o novo nascimento, aquele homem ou aquele ser humano que teve o seu espírito nascido de novo, recriado pelo poder do Espírito de Deus quando ele creu. Qual é a condição? Para que todo aquele que nele crê, eu preciso crer no sacrifício de Jesus. Eu preciso crer porque Deus, o Pai, o enviou para morrer no meu lugar. A morte vicária, quer dizer, Jesus veio nos substituir e morreu o tipo de morte que nós morremos quando pecamos, o tipo de morte que nós morremos quando o nosso espírito deixa o corpo, o tipo de morte que morremos quando nós nos entregamos ao pecado e existe a morte moral, né? Então, perdemos o temor e essa morte nos separa também, às vezes até dos nossos, até entre nós. O que eu quero que você segure agora, neste momento, é um novo nascimento. Uma vez que está nascido de novo, agora existe um processo no novo nascimento. A salvação, ela tem uma tríplice, né? Ela é regeneração, gerado de novo, te torna a gerar, justificação e santificação. Essas três pernas é que faz a salvação andar. Regeneração, justificação e santificação. Agora, quando você nasce de novo, você passa a ver o reino de Deus. Aí, à medida que você vai caminhar na tua vida espiritual, você vai perceber que as coisas não mudaram tanto, mas agora você enxerga muito e não consegue, de fato, mudar quem você é. Você necessita de um relacionamento mais íntimo e mais poderoso. Então, Jesus chama de nascer da água e do Espírito. Que é nascer da água do Espírito? É a palavra dele entrar em mim e eu entrar nele. Ou seja, nascer da água do Espírito é a palavra de Deus entrar em mim e o Espírito de Deus começar a controlar as minhas decisões.
não por imposição, mas por minha própria espontânea decisão. Então, eu decido que eu vou entregar o meu direito de escolha ao Espírito de Deus. Eu vou consultar o Espírito de Deus. Existe até um louvor antigo, não sei bem a origem, mas que diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Então, essa pergunta é: em meus passos, o que faria Jesus? Então, essa pergunta é pertinente. Em meus passos, o que faria Espírito Santo? Então, ele habita em mim e eu vou então comunicar com ele se aquela decisão que eu vou tomar ela é aceitável ou se ele tem uma outra direção, uma outra escolha. Então, essa submissão, Jesus chama de nascimento, nascer da água do Espírito. É quando o Espírito começa a conduzir os teus passos. É quando a palavra de Deus norteia as tuas decisões. Então, esse é o nascimento da água do Espírito. Quando você nasce de novo, você vê o reino de Deus, sabe como ele funciona. Mas para que você entre no reino de Deus, para que o reino de Deus venha e faça uma atmosfera à tua volta, para que o ser espiritual tenha expressão no mundo espiritual, é preciso nascer da água e do Espírito, conforme diz Jesus no versículo 5. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.